Irmãos, sejam agraciados pela bênção de Deus. Felicidade de ver todo mundo aqui. Irmão Felipe, seja bem-vindo, irmão. Bom te ver aqui, tá? E bom ver vocês todos aqui. E aí, irmão Moraes, quero fazer referência aqui ao seu trabalho. Irmão Moraes teve uma ideia sensacional essa semana. Colocou aqui em cima, irmão Léo, pessoas com pouca prática, ou pouco hábito de fazer esse trabalho aqui. Muitos desses fazem trabalhos de bastidores, né? De construção, de obra em alguns ministérios, ou mesmo ali silenciosamente. E o irmão Moraes decidiu, durante a semana, trazer essas pessoas para cá. E é uma oportunidade grandiosa para cada um de nós, eu tenho certeza. Todos que estão subindo aqui e trazendo a mensagem do Senhor Jesus, a mensagem do nosso Deus, eu tenho certeza que, além de estar engrandecendo a nossa igreja, todas as pessoas, inclusive eu mesmo, estamos nos engrandecendo enquanto ser humano, enquanto cristãos, né, aqui com essa oportunidade. Então, eu queria agradecer em nome de todos nós, irmãos, pela oportunidade. Tá bom? Excelente ideia. Irmãos, olha, a mensagem que a gente traz hoje aqui, o recado do Senhor é para os pais de família, é para as mães de família, mas é também para cada um de nós que está aqui nessa noite, porque é uma mensagem primordialmente de encorajamento. Encorajamento. E a gente começa dizendo por que a gente utiliza essa mensagem aqui com o termo de encorajamento, porque eu tenho certeza aqui que todos nós temos a certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. E em função disso, a gente tem que ser corajoso, a gente tem que deixar o medo de lado, não esquecer o medo, mas colocar o encorajamento em nome de Deus acima de qualquer coisa. Da aflição, do nervosismo, da ansiedade, que infelizmente, né, ou felizmente, como forma de aprendizado, isso aí faz parte do nosso dia a dia. E a gente aprende com isso também, com as dificuldades, né? Eu vi o irmão Ítalo iniciando aqui o louvor, dizendo que hoje foi um dia complicado, né, irmão? Acontece mesmo, tem dia que a gente tem que respirar fundo, e é com qualquer pessoa, em qualquer momento, às vezes no final do dia, às vezes logo na hora que você levanta da cama, você já tem uma notícia que não é muito agradável, mas aí quando a gente tem a certeza que Deus está conosco, aí a gente respira fundo e consegue seguir em frente. E vai adiante e vai levando, né? Homens e mulheres, né, indefinidamente, quando você tem a certeza que Deus está conosco, aí a coisa anda. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, por gentileza, em Romanos 8, 38 a 39. Romanos 8, 38 a 39. Amém? A palavra diz o seguinte: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada será capaz de nos afastar do amor de Deus. Mas aí vem a observação no texto, observem aí. Nem qualquer outra coisa na criação. Porque, como todos nós sabemos, o pecado tem potencial de nos afastar de Deus. No entanto, a sua misericórdia conosco nos traz de volta. Amém? Então, qualquer coisa da criação não é capaz de nos afastar do amor de Deus, porque Ele é maior que tudo. Maior, inclusive, do que qualquer dificuldade que a gente está passando. E a gente tem que ter essa certeza para poder aguentar a barra de qualquer coisa. Problema familiar, problema com a esposa, problema com o marido, problema com o filho, questões de trabalho, questões de falta de trabalho, dificuldades financeiras,
Então, assim, é um conjunto de várias situações que, se a gente se abater, se a gente esquecer ou deixar de lado quem tem poder para nos levantar, aí realmente a gente vai ficar no chão. Então a gente não pode esquecer que Cristo está sempre ali. E que nenhuma dessas coisas, ou de qualquer outra coisa na criação, é capaz de nos afastar do amor dele. Amém? Então, se você está passando por qualquer uma dessas dificuldades, eu sei que está, que eu estou e qualquer pessoa está, seja ela qual for, é levantar a cabeça, ter certeza que Deus está com você e baixar o joelho. Em situações críticas, especialmente, a gente dobra o joelho, a gente esquece ali um momento, respira fundo e se conecta com Deus. Não tem coisa que funciona melhor do que dobrar o joelho e conversar com Deus. A melhor conexão com Deus é a oração. O louvor é importante, a leitura da Bíblia é importante, a comunhão entre os irmãos é importante, mas não existe melhor conexão com Deus do que a oração. E a oração feita de você para Deus, ali, mesmo que esteja numa multidão, mesmo que esteja junto com outros irmãos, inclusive orando junto, mas você tentar se conectar diretamente com Ele, você e Deus, porque Ele vai te ouvir. E eu também tenho certeza que, apesar de vocês, assim como eu, viverem dificuldades em vários momentos, eu tenho certeza que vocês também têm vários exemplos de momentos em que foram atendidos ou retirados do chão pela oração. E se ainda não tem essa definição, esse conceito ou esse exemplo aí na cabeça, pode ter certeza que você vai ter já já, porque a resposta vem. De uma hora para outra, a resposta vem no tempo de Deus. E a gente não pode deixar abrir mão dessa bênção que é poder se comunicar com Ele através da oração. Amém? E aí, a gente gosta de lembrar sempre que acho que nada na vida traz mais segurança para a gente, mais conforto, mais tranquilidade do que saber que Deus está ali do nosso lado. Mesmo nos momentos de maior aflição, a gente ter essa certeza que Deus está do nosso lado é a segurança que nós temos, né? E Ele está ali de braços abertos todo tempo. Você pode errar várias vezes, você pode cometer equívocos, qualquer tipo de equívoco que for. Errar com você mesmo, errar com sua família, errar com seus amigos, errar na vida. Mas se você volta para Deus, pode ter certeza, voltar de verdade, de coração aberto, Deus vai estar lá de braços abertos para receber a gente. Porque Ele não abandona filho nenhum. Por maior que seja o erro cometido, Ele não abandona filho nenhum. Então Ele vai estar ali de braços abertos. E aí, irmãos, é bom lembrar também que, principalmente nesses momentos de dificuldade que a gente passa, muitas vezes a gente pensa assim: bom, eu estou presente, eu estou aqui, Senhor, eu estou conversando contigo, eu estou te pedindo todos os dias, e por que que ainda assim eu estou sofrendo? Por que que ainda assim acontecem coisas ruins na minha vida, ou na vida da minha família, de alguém que eu gosto? Por que que essas coisas acontecem, Senhor? E aí, nesse pensamento, a gente às vezes acaba tentando se afastar um pouco, ou nem tentando, mas sem querer se afastando um pouco das coisas de Deus, da presença de Deus. Vocês já ouviram falar em vida cristã sem sofrimento ou vida cristã sem cruz? Não existe isso. A vida cristã é com a cruz. A gente segue o exemplo de Cristo. Então, não pensem que a gente vai ter o paraíso aqui na terra, porque não vai. A gente tem a felicidade de superar os desafios a cada dia, porque a gente está com Cristo, a gente tem Deus em nossas vidas, e é aí que a gente tem que se agarrar, mas nunca pensar que Ele está longe de nós porque aconteceu alguma coisa ruim, porque eu tive dificuldade. Isso faz parte da vida de qualquer pessoa, inclusive do ímpio, e muito mais ainda da vida cristã. Segue o exemplo de Cristo, segue a cruz, né? E aí a palavra diz em Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Um texto que praticamente todo mundo conhece, que diz o seguinte, amém? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo todos os dias. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo todos os dias. Tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz
e me siga. Amém? Então, não há o verdadeiro cristianismo sem a cruz, e cada um tem a sua. E a gente tem que seguir adiante. É assim que funciona, é assim que a gente se conecta com as coisas de Deus. E a gente precisa superar os nossos medos, as nossas aflições, a falta de esperança, que muitas vezes se abate aí com as coisas do dia, né, do dia a dia, porque a gente tem a certeza que Deus vai estar lá do nosso lado, para estender a mão, para nos levantar, para mostrar o caminho correto. Às vezes a gente pensa em seguir aqui para a direita, a gente acha que aquele é o caminho correto. Certa vez eu ouvi o pastor falando aqui e eu guardei essa palavra comigo, assim também tinha ouvido em outra igreja a mesma palavra, e ele repetiu aqui. Foi no momento em que eu estava pensando, né, de uma forma diferente, e ele disse: olha, se você vai tomar uma decisão que é importante para você ou para a sua família, converse com Deus. Aí a pessoa diz: mas eu converso, eu estou orando todo dia. Mas você conversa como? Aí o pastor respondeu: se é da vontade de Deus que aquele caminho se concretize. E aí você diz para Deus: Deus, se for da tua vontade, eu vou lá abrir aquela porta. Mas se for da tua vontade que não aconteça, quando eu for, o Senhor tranca e joga a chave fora. O Senhor fecha a porta. E muitas vezes Deus fecha algumas portas para cuidar de você, né? Para cuidar da sua família, para te mostrar que aquele não era o caminho, que tem algo muito melhor para você mais na frente. Está guardado lá. E às vezes, quando a gente não obedece à voz de Deus, não procura conversar com Deus, a gente acaba entrando por aquela porta que não era a correta. Então, o caminho correto é sempre aquele que Deus tem guardado para você. E Deus tem o melhor para você. Sempre. Eu estou passando por isso agora, já passei por isso outras vezes, eu sei que vocês todos já passaram por isso outras vezes. A palavra diz mais o seguinte, em Isaías 41:10, Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E aí, se você está com a mão de Deus sobre você, não tem como ser derrotado. É no tempo dele, é da forma dele, é com a porta que ele vai abrir. É lá que você vai ter a sua vitória. Amém? Ainda tem uns minutinhos, eu vou aproveitar para dar um depoimento pessoal, né? É bom, já ouvi alguns depoimentos pessoais aqui muito interessantes, importantes dos irmãos que estão vindo aqui. Eu vou aproveitar e dar um aqui. Esse, inclusive, eu já compartilhei com familiares que estão aqui e alguns amigos. Acho que só para vocês mesmo que eu contei essa história. Eu vou compartilhar com vocês para ver também como é que funciona. Porque eu sei que vocês todos têm exemplos aqui, mas eu vou citar esse apenas, e eu tenho vários. Certa vez eu tinha acabado de ser promovido de um trabalho que eu fazia, tinha acabado de ser promovido, né? E aí houve mudança na gestão, e aí o gestor chegou para mim, naquele começo de trabalho, e disse: olha, você tem um trabalho fantástico aqui, que você conseguiu construir uma rede muito importante aqui. Aí eu todo animado, pô, que bom, vou continuar. E aí ele disse: por isso a gente vai ter que demitir você. Aí eu parei assim sem entender, eu digo: não entendi. E aí ele disse: porque como você construiu essa rede, esse trabalho, e a gente está chegando agora, a gente precisa construir a nossa própria rede, nosso próprio trabalho. E aí, infelizmente, a gente vai dispensar você. Bom, saí de lá sem frustração nenhuma, só aquela tristeza momentânea, mas saí sem frustração nenhuma porque eu tinha uma soberba, né? Eu tinha certeza que os frutos que eu deixei ali não iam desamparar a minha vida, né, o meu trabalho. Então saí de lá tranquilo. Semana que vem eu vou aproveitar e tirar uma semana de folga. Semana que vem com certeza tem várias portas aí abertas para mim. Passou semana que vem, passou o mês que vem, passou o trimestre que vem, passou o semestre que vem,
e passou o ano que vem. E a minha soberba foi lá para o chão. Cadê aqueles anos todos de trabalho, aquele reconhecimento, aquelas homenagens, né? Nada, zero, não era nada. E aí eu vi o buraco, o fundo do poço. Pai de família, fazendo bico, trabalhos aí esporádicos, né? E aí Deus abriu uma porta que eu não esperava de jeito nenhum e eu nem procurei. Eu estava procurando em outros caminhos, outras portas, outras janelas, outras saídas. Nunca que eu pensei que ia ser aquela porta que ia se abrir, e abriu. Mas antes de abrir aquela porta, eu tive a oportunidade, cavada por mim mesmo, de sair daquele fundo do poço. E entrei numa outra empresa. Com 3 meses, essa empresa começou a demitir as pessoas que estavam ao meu redor. E eu estava olhando ali as cadeiras ficando vazias e comecei a ficar com medo. Eu digo, caramba, depois de um ano e sei lá quanto tempo desempregado, aquelas cadeiras saindo ali, eu fiquei com medo, né? Dito e feito, fui o próximo. Me chamaram para a reunião e disse, olha, o contrato que a gente tinha foi encerrado, a gente só tem um contrato menor agora, a gente vai ficar com poucas pessoas, você só tem 3 meses. Então, infelizmente, a gente não vai poder ficar. Agora, pense num homem arrasado, sem coragem de ir para casa, para contar para a esposa que, depois de um ano e pouco, consegui lá uma oportunidade e foi mandado embora. Aí eu não voltei. Eu fui ali pelo centro da cidade, fiquei andando. Aí a gente pensa em Deus, né? Aí a gente lembra que tem um Deus que é maior que tudo. Aí eu lembro que no ônibus, eu fui orando. E olhos abertos, inclusive. Eu lembro demais, eu estava de olhos abertos e não estava vendo ninguém na minha frente. Tá ali, orando e tal. Resolvi descer lá no meu antigo emprego. Fui lá, quase que implorar para voltar. E eu vi um não, mais ou menos. Não, a gente pode te contratar de tal forma e tal, não sei o quê. E aí eu voltei de cabeça baixa. Quando eu estou descendo a ladeira para chegar em casa, para contar para a esposa que eu tinha sido demitido, aí o telefone toca. 011, que a gente não costuma atender, atendam 011, viu? A gente não costuma atender atendam 011. Às vezes não é aquele cara vendendo plano de saúde, ou então te cobrando a conta atrasada de água, não sei o que e tal. Atendam 011 e o 021 também. Não atendam o do Ceará. Qual do Ceará? O do Ceará às vezes é o presídio. Mas atendam, né? E aí, não sei por que cargas d'água eu não atendia, nessa hora eu resolvi atender. Boa tarde, é o senhor Alex? Eu disse, sou eu. O senhor trabalhava ali na Diagonal Urbana? Eu digo, trabalhava. Acabei de ser demitido, inclusive. Eu disse, não, pois é, eu não estou entendendo, estou com 2 pedidos aqui na minha mesa. Um é da sua demissão, para a gente fechar aqui. Ele disse, não, é isso mesmo, acabei de conversar com a moça lá, estou indo para casa. Mas o outro pedido aqui é da sua transferência para Vale. Aí eu lembro demais que eu falei assim para ela, a senhora quer que eu escolha? O que a senhora quer de mim? A senhora quer que eu escolha? Aí ele, olha, faz o seguinte, segunda-feira você vai lá na Vale e conversa com fulano de tal. O senhor conhece fulano de tal? Eu digo, conheço, eu fui estagiário dele há 10 anos atrás. Vai lá. Eu fui e a pessoa nem era mais gerente aqui, ficava em São Paulo, era diretor e tinha indicado meu nome para voltar aqui para a Vale. Depois de 10 anos, uma situação lá, e eles queriam uma pessoa com um perfil parecido com o meu. Aí, depois do telefonema, eu cheguei em casa, né? Aí disse para a dona Betânia, ela, não, ai meu Deus do céu, o que foi? Ela já esperava, todo dia. Eu acho que eu já tinha falado para ela que estava o pessoal sendo demitido e tal. Aí eu disse, olha, eu fui demitido. Aí ela começou a chorar e tal. Aí eu disse, não se preocupa não. Deus abriu outra porta, eu vou para a Vale. Eu acho que a gente tinha Guilherme pequeno, 1 ano, 2 anos eu acho. E eu estou há 11 anos lá. Então, gente, pequenas coisas ou grandes coisas que a gente deixa passar, que a gente esquece de agradecer a Deus na hora de dormir, de manhã cedo,
a saúde de um filho, de uma filha, a bênção de um trabalho ou um emprego, seja ele qual for, e que você se sinta bem, gratificado por isso. Uma família que esteja unida, ou mesmo com problema, mas que você sabe que tem solução. Então, essas coisas a gente tem que agradecer sempre. E mesmo que elas não estejam aparecendo ali, agradeça a Deus também, porque a gente aprende com as dificuldades. É assim que a gente aprende. Só para finalizar, hoje aqui o culto estava com meu filho, Guilherme, que aprendeu aí a tocar um instrumento que eu gostava muito, mas não tenho talento nenhum, que é a bateria. Irmão Marcos, eu queria agradecer pela oportunidade dada ao Guilherme. Ele não tem ideia do quanto ele espera a semana inteira para vir aqui e tocar uma, duas músicas, porque ele sempre quis, sempre, desde pequeno, o Benildo sabe disso, ajudar com os trabalhos da igreja. E eu não estou falando de aqui em cima não, estou falando de várias outras oportunidades. Ele sempre quis. E aí quando veio essa oportunidade, ele... Está aqui o Benilton, meu cunhado, assim como o Tiago também meu cunhado. A família hoje aqui fazendo o culto. Faltou Betânia e Paloma, né, Glenda? Para cantar. E eu estou falando tudo isso para dizer que um pedido que eu faço e uma certeza que eu tenho é ter minha família toda aqui. Vocês já viram que a gente se divide, né? Mas Deus vai abrir essa porta. Amém? Por que a gente chora, gente? É alegria. Porque a gente é fraco. Mas Deus vai abrir essa porta. E eu vou estar aqui com minha esposa, minha filha, meu filho, juntos. Amém. E é essa mensagem que Deus mandou trazer. É de encorajamento. É de fé. Amém? Fiquemos de pé todos e eu gostaria de novamente, assim como no culto anterior, chamar aqui o irmão Moraes, por gentileza, para que fizesse uma oração por todas as nossas famílias.